Olá, bom dia a todas e todos. Tudo bem com vocês? Bom dia, Bom dia, eu tô bem. Bom dia, professor. bom dia, bom dia. Que bom. Deixa eu ver, já estão quase todos aí, já 29. Bom Mas, dia, professor. Desculpa o bom dia. atraso. Tudo bem, Júlia? Eu que Fala, cheguei professor. agora. Bom dia, tudo Bom bem? dia, Larissa. Eu que atrasei, na verdade, estava terminando uma aula com o sexto ano e aí acabou prolongando um pouco mais. Bom dia, professor. Desculpa o atraso, não estava conseguindo entrar. Era eu que atrasei, não são vocês. Tá? Eu que entrei tardiamente. Acabei de entrar na aula, para ser mais preciso, né? Tem 1 minuto. Espero que tenham passado bem aí, de ontem para hoje, tenham descansado. A minha verificação é junto com a história, sim, Sofia Santana. E nós pedimos que vocês fizessem um trabalho sobre Belo Horizonte, né? A história de Belo Horizonte. Eu e o David conversamos, falamos, poxa, David, acho importante a gente falar um pouquinho sobre BH, sendo um tema transversal, né? Ou seja, um tema paralelo ao que nós estamos estudando, né? A gente não pediu uma verificação específica lá sobre a matéria que estamos ensinando, porque é muito importante a gente conhecer a nossa cidade, né? A gente conhecer o local que a gente mora, saber a história daquilo que nos construiu, aquilo que nos constitui hoje, entender as dinâmicas da cidade onde eu moro. Muita gente talvez tenha achado aí no trabalho que Belo Horizonte foi a primeira cidade planejada do Brasil. Olha que doideira. Diga aí, Davi. Sim, eu achei o trabalho bem legal, assim, uma coisa bem diferente, né, que foi proposta por vocês, né? Achei muito interessante de fazer. Aí, assim, só que assim, o meu flyer, né, que era o banner lá, eu não sabia o que era para colocar, aí eu meio que fiz um convite para conhecer Belo Horizonte, né? Mas é isso. É isso. O flyer, lembra? Eu até coloquei a explicação lá. Um flyer vai ser tipo um panfleto, né? Aqueles panfletos de distribuição rápida, no qual ele tem algo chamativo, alguma coisa que você bate o olho, igual aqueles flyers, por exemplo, de pizzaria, de sanduíche. Você bate o olho e eles colocam uma bela de uma foto de um sanduíche lá. Pode ser 6 horas da manhã, você pensa, né? Poxa, eu vou comer sanduba, bicho. Eu vou ligar para lá. E aí, o Fly tem essa ideia, sabe? Sobre, né, chamar a atenção para algo. Então, Belo Horizonte, muita gente gosta de colocar algum ponto turístico. Por exemplo, se eu estivesse fazendo o trabalho, né? Graças a Deus eu não estudo mais para não precisar fazer nenhum trabalho mais na minha vida, né? Mas se eu estivesse fazendo o trabalho, eu faria o Fly da seguinte maneira. Eu colocaria uma foto, uma imagem minha, Luiz Fernando. Por quê? Eu não sei se você sabe, eu sou talvez a principal atração turística, a coisa mais importante que Belo Horizonte tem atualmente, né? Então, não sei, muitas pessoas vêm do mundo inteiro para poder me ver, para poder conversar, para escutar essa bela voz, para esse rostinho bonito, né? realmente. Não é verdade, Lana? Então, e aí eu colocaria eu lá fazendo uma coisa tipo assim, ó. E aí as pessoas chamariam atenção para Belo Horizonte. Ou talvez, se eu quisesse atrair mais pessoas ainda para cá, eu colocaria nesse mesmo fly, junto com, de um lado, o Gabriel Lourenço, de outro lado, o Caio, né? Que talvez somos aí as principais atrações de Belo Horizonte, né? Claro, fazer sucesso, né? Pela beleza, né? Agora os outros eu não sei, né? O Lourenço e o Caio eu já não sei. Ia vir gente até da China. Muito bem, cara. Me sinto lisonjeado. Beleza.
Então, assim, claro, né? Tirando as brincadeiras, né? Que não é muito brincadeira, que é bem verdade mesmo. Eu faria dessa forma. Realmente, Sofia Santana, o homem mais bonito do mundo. Ganhei durante 4 anos consecutivos esse título de o homem mais bonito do mundo. E não é que eu ganhou durante 4 anos e parou de ganhar. Né? Eu deixei de ganhar porque eu não estou participando mais dos campeonatos. Estou dando oportunidade para outras pessoas que estão surgindo aí. Né? E aí, por isso, eu parei de participar. Mas continuo ganhando outros prêmios, né? Homem mais forte do mundo. Eu também ganhei recentemente o prêmio do homem que dá a volta mais rápido na Lagoa da Pampulha, de bicicleta. Também ganhei o título de o homem que dá a volta mais rápido na Lagoa da Pampulha de carro. Tá? Ganhei esse título. E estou disputando o homem que dá a volta mais rápido na Lagoa da Pampulha de moto. Né? Talvez eu vou participar neste final de semana. Então são muitos títulos, né? E aí acaba um compensando o outro. Tá bom? Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Realmente, Lana, mas a gente tem que lembrar que se é uma regra, né? Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Toda regra tem a sua exceção, né? Com isso tudo, você também ganha um lugar no Guinness Book. Eu tenho já, o Gabriel Lourenço, um lugar no Guinness Book como o homem que tem mais títulos e não quis entrar no Guinness Book. Aí eu ganhei esse título do próprio Guinness Book, como uma pessoa que tem mais título e não quis entrar no livro. Entendeu? Eu não gosto de aparecer, né? Você sabe que eu sou muito humilde. Eu não gosto de ficar aparecendo assim, ficar de livro, estampado. Tanto que eu vou nos restaurantes, eu vou no shopping. Quando eu saio, eu sempre entro pela porta do fundo, saio pela porta do fundo, deixo sair na mídia assim que vou para um tal lugar, mas olha, o professor Luiz Fernando está indo no shopping Contagem, mas aí vou para o shopping Del Rey, porque aí os repórteres, né, os entrevistadores vão lá para o shopping Contagem e eu posso ficar sossegado no shopping Del Rey. É uma questão de celebridade. Né? Então, um dia vocês conseguirão ser também celebridade. Isso, tem que ser. Essa vida é muito difícil, né, professor? Essa vida de celebridade é muito difícil. Muito, Sara. Eu passo muito apertado, né? São pessoas. Eu agora contratei alguns seguranças para ficar em cada esquina aqui da minha rua, né, para evitar que qualquer pessoa fique aqui. Antes era uma gritaria aqui no portão, me chamando, professor, lindo, me dá autógrafo, que isso e tal. Aí estava trabalhando as aulas, né? Aí eu contratei algumas pessoas, alguns seguranças, uns brutamontes, os caras bem fortes, eles ficam em cada esquina lá daqui da minha casa, e eu falo assim, quem tentar passar pode descer a porrada, né? Porque segurança de celebridade faz isso, né? Se você tenta aproximar, eles descem a porrada no você, né? Aí eu pedi para poder fazer isso, né? Mas eu não gosto, né, disso. Aline, que dia que foi a entrega do trabalho? Eu não lembro de cabeça, não, mas essa entrega do trabalho não passou, não? Não, é hoje ou é até meia-noite ou é até meio-dia? Meia-noite aí. Erro! Eu falo. Parece que os professores colocam tudo até meio-dia. Mas eu não sou igual todo mundo, né? Eu e o David gostamos de ser diferentes, tá bom? Aí sim, professor. Aí sim. Tá, pode ser até meia-noite. Super diferente. Se você mandar um negócio meio-dia, eu não vou olhar mesmo. E se você mandar meia-noite, eu também não vou olhar. Vou olhar só segunda. Mas não deixe de mandar hoje, né? Porque depois a gente vai avaliar a entrega, né? Se está na data correta. Tá? Porque não vai dar tempo de eu olhar hoje. Então, não faz diferença eu pedir para você entregar meio-dia hoje, se não vai dar tempo nem de eu abrir o arquivo. Eu vou abrir isso ou no final de semana, ou segunda-feira. Eu tenho muitas outras tarefas para poder fazer hoje, durante o dia. E uma delas é elaborar a prova, né? Incrível, sexta-feira. O que você vai fazer? Vai sextar? Não, vou fazer prova. Incrível. Vamos lá. Eu também, meu problema vai ser o podcast. O podcast é o mais fácil, Caio. Se você gravar você falando, o podcast pode estar em formato de vídeo? Pode, Sofia Santana, não tem problema nenhum. Tá? Uma dica para você gravar um podcast aqui, se o seu celular não tem gravador, né, o meu celular tem um gravador, eu gosto de gravar as coisas ali de vez em quando nele,
Se o seu celular não tiver isso, se você não souber utilizar, você pode manda um áudio para alguém, manda um áudio para sua mãe, né? E aí você pega esse áudio depois e encaminha por e-mail para a gente ir. Foi isso que eu fiz, que eu não tava conseguindo de jeito nenhum usar meu gravador. Aí eu mandei um áudio pro grupo que só tem eu. Aí eu fui assim, aí eu encaminhei pro e-mail depois. Aí, ótima ideia, é tranquilo. Professor, meu podcast ficou muito tranquilo, porque ainda coloquei uma música de fundo. Ah, que legal. Tomara que não seja uma música pra dormir, hein, Júlia? Pelo amor de Deus. Ai, não, é tranquilinha. Ela é tranquila, professor. Você vai gostar, eu sei que você vai gostar. É. Professor, tem como deletar a Júlia por causa que tudo que ela faz ela tem que ser melhor. Eu não gosto disso, Que desvalorizo o nosso isso? trabalho. Todos Que vocês são... horror, Aline. Aline, Que horror. todos vocês são melhores no que fazem. Cada um de um jeito. Entendeu? Cada um faz de um jeito. Não significa, né? Você tá falando aí, nenhum trabalho é melhor do que o outro. Cada trabalho tem a sua particularidade. Cada trabalho tem o seu tchan, né? Tem o tempero, vamos dizer ali, daquele que faz. Então, os trabalhos da Júlia ficam bons porque ela faz. Assim como os seus trabalhos ficam bons porque você faz ele. Quem dá importância ao trabalho é você, não é o outro, tá bom? Então os seus trabalhos são tão quão importantes a todos os demais da sala. Todos os trabalhos são bons, todos os trabalhos são importantes, tá bom? Não fique com essa coisa aí, pelo amor de Deus, né? Todos os trabalhos têm a sua qualidade ímpar, né? E quer ver? Deixa eu ver se eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui agora. Pera aí, deixa eu ver aqui. Compartilhar. Eu vou ter que compartilhar por e-mail. Deixa eu ver se tem. Que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu devia ter feito isso antes, mas não teve jeito. Luiz Fernando. Pera aí que eu vou abrir aqui. Aí eu quero mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu ver se já está sincronizando. Pera aí. Bom, enquanto abre, deixa eu pegar aqui o livro de vocês. Nós temos que... Agora acho que deu. Deixa eu abrir aqui o meu e-mail. Pera aí, gente. E vou baixar aqui um vídeo que eu quero mostrar para vocês. Pera aí. Vai abrir agora. E aí? Vou compartilhar minha tela rapidamente para vocês verem do trabalho que eu estou fazendo no ensino médio com o Brian. E aí os meninos tinham que apresentar tipo um jornal pra gente assim, sabe? Muito legal o trabalho. E aí, olha que legal isso aqui. Não tem problema nenhum eu mostrar isso, né? Porque eu vou zoar ele demais, o menino que fez isso. Olha o trabalho dele. Eu tava assistindo o trabalho, eu não aguentei de tanto rir, sabe? Isso me animou muito. Olha só. É o Albert, né? Todo mundo conhece ele aí, talvez, da terceira série. Ele é muito legal, muito engraçado. E olha só, não precisa escutar o que ele tá falando, mas olha aí. De perigos e de final incerto. Boa noite. Olha o final, ó. Olha isso, gente. E todo sério. Olha lá. Ele levanta só de bermudinha, curtinha. Mas eu ri muito disso. Eu ri demais desse trabalho, né? E muita gente fazendo trabalhos irônicos, como se fosse... Tem gente que... Olha a criatividade. Que colocou o Jornal Nacional passando e a pessoa falando, tipo assim, do mesmo jeito que o William Bonner. Então, tipo assim, eu falando como se fosse o William Bonner, mas a imagem do William Bonner... Ficou muito legal. Ficou chique demais. Né? E eu ri demais desses trabalhos, sabe? Eu tô rindo bastante. É coisa séria o trabalho, né? Eles estão falando sobre um negócio. É um trabalho que nós começamos na segunda etapa, sabe? E só que eles estão matando a gente de rir aqui com isso. Bom, vamos lá. É uma moda bem bonita, né, Gabriel Lourenço? Eu tô de bermuda aqui agora. Nunca dei aula para vocês de calça jeans ou coisa assim, desde que começou a pandemia. Deixa eu compartilhar uma tela, que ficou faltando falar uma coisa ontem.
Moda quarentena. E tô de chinelo também. Deixa a tela compartilhar. Ué, professor, não posso julgar não, porque tem que ser daqui pra cima. Não pode ser daqui pra baixo, tem que ser pra cima, pra ficar Oi? bonito. É porque você tá de chinelo e short, não é? Então tem que ser de cima pra... da cabeça até pra baixo aqui no peito, porque senão aqui embaixo não importa pra gente, não. Exatamente. Isso aí não tem diferença nenhuma, né? No início das aulas, eu até falava assim, gente, eu tô dando aula aqui, né? Tô aqui com essa blusinha social, mais para o ensino médio, tava fazendo hora, né? Eu colocava a blusa social e aí eu levantava assim, mas eu tô de bermuda, né? Dando aula. O pessoal morria de rir. Ou eu tô de short ou eu tô de calça de moletom. Desde que começaram as aulas, eu só tô de pijama, porque Ué. Tem que volto ser. da cama, faltando 10 minutos pra aula. Dá tempo de escovar o dente e pegar um café. Aí eu venho, sento na cadeira e tudo. Aí depois eu fico de pijama o resto do dia também, porque eu não troco. O Giovanni falou que tá usando boné quase todos os dias, né? Olha só, pessoal, deixa eu compartilhar aqui. Ontem nós falamos da África do Norte. Hoje, cabe a gente falar um pouquinho sobre a África do Sul. Eu falei aqui, parei falando dessa região do Maghreb para vocês, né? Que é uma região onde o sol se põe, né? Dentro do mundo árabe. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a África subsaariana. E aí eu falo sobre as dinâmicas demográficas da África. E aí a gente acaba esse capítulo hoje, tá bom? Esse capítulo a gente vai para o último capítulo do livro. Bom, vamos falar aqui um pouquinho, deixa eu tirar isso aqui, maximizar. Vamos falar de uma outra regionalização que nós temos da África, que é essa parte de verde aqui, que é chamada aí de África subsaariana. Vou escrever aqui, que muita gente não sabe escrever, não sabe como é que escreve isso aí. Espera aí, deixa eu aceitar. Que está chegando agora. Vamos lá. Então nós temos aí a África subsaariana, tá? Que é aquela África abaixo do Saara. Olha aqui, ó. Tem o Sahel, né? Essa porção aqui amarela, laranja, e essa parte verde aqui embaixo que eu destaquei aqui no mapa. Então é uma região sul do Saara, ok? É onde concentra aí, pessoal, mais de 75% da população africana, tá? 75% da pop africana está nesse lugar aqui. Por quê? Na África do Norte, essa porção aqui mais clara que nós já estudamos, eu tenho a presença muito grande do deserto. Então, os fatores naturais aqui acabam impedindo a ocupação das pessoas. Nós vimos que, tanto que a densidade demográfica ela é mais concentrada nessas porçõezinhas aqui, né, ao longo do rio Nilo aqui, ó. Quer ver? Vamos voltar o mapa aqui que eu mostro para vocês. Olha aí. Então, a concentração populacional, olha só, na África do Norte, ela quase que na sua totalidade está aqui, próximo ao rio Nilo e nessa região mediterrânea aqui. Agora, percebam na África subsaariana, olha que quanto mais escuro, né, nós temos aí maior a concentração de pessoas. Olha aqui, nós temos muitos lugares com concentração aqui de pessoas, né? Percebam que as cores mais escuras aqui, deixa eu arredar aqui esse negocinho, peraí. Olha aí, a África do Sul. Então você tem uma concentração maior de pessoas nessa parte subsaariana, tá? E aí por isso que nós temos mais de 75% da população localizada abaixo do deserto do Saara. E aí o que eu preciso saber mais desse lugar aí? Pessoal, esse lugar é marcado por uma enorme diversidade.
como tudo que nós estamos falando da África, né? Uma enorme diversidade. Há um predomínio de povos negros nessa porção da África. Lembra que na África do Norte nós falamos que há um predomínio do árabe, né? Agora, na África do Sul, nós temos um predomínio do povo negro. Mas mesmo esse povo negro, observem por essas imagens aí, eu tenho uma diversidade étnica e cultural também muito grande, tá? Mesmo que eles são negros, né? Mas não quer dizer que todos eles são iguais, que eles são parecidos. Eu tenho muitas etnias negras, tá? E muitas formas de cultura dentro do próprio mundo negro, tá bom? Olha aí alguns exemplos aí, né? Dessa mulher, essas imagens tem até no livro de vocês. Mulher Herero, né, com vestimenta típica do norte da Namíbia, né? Eles são pastores, olha só, eles pertencem ao povo Bantu, os Bantus, que nós tivemos presença aqui nos Bantus também no Brasil. Aqui os Maçais, né, ou Masais, que são os grupos étnicos seminômades que estão no Quênia, tá bom? E na Tanzânia, tá? São diferentes desses povos aqui. Embaixo aqui eu tenho a etnia Karo, tá? Que é o pessoal que vive no delta do rio Omo, lá na Etiópia. Até os traços deles são diferentes. Olha esse aqui, vou arredar essa imagem aqui, por exemplo. Os Khoisans, que ficam no deserto do Kalahari, tá? Lá na Namíbia. Tá? Eles vivem da caça e da coleta, também são nômades. Percebam que até os traços físicos são um pouco diferentes, né? E isso garante, na África subsaariana, uma diversidade cultural e uma diversidade étnica muito grande. Tá, ok? Deixa eu ver aqui. Até esse mapa aqui pode até mostrar um pouco para a gente, olha, dos principais grupos étnicos. Claro que não estão todos os grupos étnicos aqui, mas percebam que nessa porção subsaariana eu tenho muitos grupos étnicos, e dentro desses grupos étnicos tem outros subgrupos étnicos. Percebam que aqui, olha, na porção norte, eu tenho os semitas, né, ou camitas. Vocês sabem por que chama semitas? Por que os árabes são chamados de semitas? Os árabes ou os judeus são chamados de semitas? Alguém sabe me dizer? Aí vai uma curiosidade da aula de geografia aí. Ninguém sabe? Que eu vou explicar em termos bíblicos e em termos históricos. Por que esse pessoal é chamado, os árabes são chamados de semitas? Olha só. Nós tivemos um cara chamado de Noé. Noé teve 3 filhos. Só para vocês saberem aqui, ó. Cã, que pode ser chamado de cão também, em algumas traduções. Sem e Jafé. Sem teve aqui um descendente chamado de Terá, ou Taré, em algumas traduções. Terá teve um descendente aqui chamado Abrão, que mudou o nome dele para Abraão. Abraão, só aqui uma curiosidade, tá? Abraão era casado com Sara. Mas ele teve um caso, também teve uma outra mulher chamada Agar. De Agar com Abraão, nasceu um rapazinho chamado Ismael, que deu origem aos árabes. De Abraão com Sara, eles tiveram aqui um descendente chamado Isaque. Isaque teve um outro descendente chamado Jacó, que mudou o nome dele para Israel. E daqui surgiu o povo judeu. Percebam uma coisa. Todos os povos árabes ou judeus, eles têm um patriarca em comum, que é quem?
a Abraão. E todos eles têm um outro patriarca em comum, que é Sem. Então todos esses povos são semitas, porque eles vêm de Sem, filho de Noé, tá bom? Então por isso que os árabes e os judeus são chamados de semitas. Aí vocês já ouviram falar a perseguição que tem dos árabes, a perseguição que tem contra os judeus de antissemitismo, que é o quê? Ser contrário àqueles povos que têm como patriarca Sem, que é o filho de Noé, que deu origem ao Abraão, que é o patriarca dos árabes, que vão professar o Islã, e dos judeus, que vão professar o judaísmo. Olha só, as duas religiões têm a mesma origem. Mas o que isso tem a ver com a nossa aula? Nada. Só para mostrar para vocês como é que eu sou inteligente. Aí, voltando aqui, alguém tem alguma dúvida do que eu falei até agora da África? Não, né? Mais ou menos, mas eu consigo rever depois a live e aí eu vejo. Oi, Aline? Tipo, não, depois eu assisto, foi só coisa de interpretação aí, não precisa pausar a live não, eu assisto depois de novo, vou entender tranquilo. Tudo bem. Então vamos lá. Então, há um predomínio dos povos negros, né, com várias diversidade cultural nesse lugar. Deixa eu apagar isso que está aí na imagem. Bom, o que mais que eu preciso saber sobre o sul da África? Eu também tenho, claro, uma minoria branca que vive na África subsaariana, tá? Essa minoria branca, ela vem aí principalmente dos colonizadores, né? São descendentes aí dos colonizadores, né? Que a África, vocês sabem, se estudaram essa história, nós vamos ver isso no próximo capítulo um pouquinho. Ela foi colônia aí durante um bom tempo, sobretudo no século XIX, das grandes potências, século XX, né? Das grandes, 19, 20, das grandes potências europeias. Então eu tenho uma minoria branca que vive sim na África subsaariana. O que mais que eu tenho que saber, professor, de características? Em sua grande maioria, nós temos aí como as religiões predominantes da África subsaariana, as religiões politeístas, ou seja, que acreditam em muitos deuses, ou as religiões chamadas de animistas. As religiões animistas, pessoal, que creem que diversas divindades, elas são oriundas aí de elementos naturais. Então, são aquelas religiões, o Deus Sol, o Deus Rio, o Deus lá da árvore, tá? São aquelas religiões que têm um elemento natural como divindade, tá bom? Mas eu também tenho a presença, claro, no sul, aí, né, na África subsaariana, do cristianismo, tá? O cristianismo que é também uma consequência do processo de colonização que a África passou da Europa. A Europa, sabemos aí, quase que em sua totalidade, tem como religião o cristianismo. Bom, o que mais que eu preciso saber? Deixa eu ver se eu coloquei mais algum slide. Não. Aquele slide já tinha mostrado. Eu tenho aqui, na porção sul da África, vocês precisam saber, né? Na África subsaariana, eu tenho os menores indicadores socioeconômicos. É a África que tem o maior número de pobrezas, tá? É a parte da África que tem o maior número de pobreza, né? Que as pessoas padecem lá ainda por questões sanitárias, por questões médicas, não têm acesso à alimentação, então baixos indicadores sociais. É a região da África onde apresentam os maiores conflitos, que nós vamos estudar isso no próximo capítulo, né? As guerras, os conflitos étnicos, tá? Os conflitos étnicos. É um local de muita instabilidade política e econômica.
instabilidade política e econômica. É o local onde nós temos a presença muito grande, muito alarmante de doenças como a AIDS, por exemplo, que você ouve falar aí muito, e do vírus Ebola. Tá? É o local onde eu tenho uma economia muito dependente do setor primário, ou seja, da agricultura, da pecuária, do extrativismo. E nós sabemos que o setor primário, né, ele tem um baixo valor agregado na economia internacional. Tá bom? Então é um país que está com a sua economia, um continente, né, a porção do continente voltada muito para o setor primário, principalmente aqui, ó, na mineração. E aí a mineração no ouro e também no diamante. Quer saber um pouquinho disso aqui? Assiste o filme Diamante de Sangue, né? Muito bom, que conta sobre essa prospecção de diamantes da África. Essa economia do setor primário baseada também no plantation, que é uma herança colonial, né? Eu já ensinei isso aqui para vocês, através do plantations, né? Principalmente no algodão, não estou sabendo escrever mais, no café, que muita gente gosta, eu não bebo, na soja, que eu não sei nem para que serve, ou seja, o plantation através da agricultura aí, tá? De grandes extensões de terra, né? Com uma monocultura. E também existe, claro, dentro da agricultura aqui, além dos plantations, a subsistência, a agricultura de subsistência, que é aquela agricultura para o plantio próprio, né? As pessoas plantam o que elas vão comer, tá? Como destaque acadêmico como destaque econômico, na África na África subsaariana, nós temos aí, claro, a África do Sul e a Nigéria, como os dois países mais industrializados, mais fortes economicamente. Só para você ver aqui onde é que tá, onde estão esses dois países. Olha aí, ó. Eu tenho a África do Sul, aliás, vou colocar um que não tá aqui, ó. Eu tenho a África do Sul ao sul, né, aqui nessa porção, e eu tenho a Nigéria aqui como os dois países que mais se destacam na África subsaariana. Ok? Alguma dúvida aí? Não, por enquanto não. Tá fácil? Deixa eu ver quantas horas. 9h20. Já estou acabando. E aí vou falar de uma coisinha rapidinho aqui, pessoal, que são as dinâmicas demográficas da África. Bom, como eu falei, nós temos na África aí uma grande diversidade étnica, linguística e também cultural, né? E isso também acaba surgindo, acaba aparecendo essa diversidade no campo religioso, né? Nós temos aí o islamismo no norte, as religiões animistas, politeístas e também muita presença do cristianismo, sobretudo na África subsaariana, né, um predomínio no sul que vem das características do colonialismo europeu na África. Tá? Quando eu pego, no geral, o continente africano, a expectativa de vida na África como um todo, pessoal, ela é baixa. Tá? E daqueles países que tenham e que encontram índices de expectativa de vida mais elevados, eles estão localizados aonde? Na porção norte da África. Então, quase que em sua totalidade, o continente africano ele tem aí baixa expectativa de vida. Tá? E quando eu encontro alguns índices um pouco mais elevados, eles estão no norte, na porção norte, na África islâmica que eu falei com vocês. Tá bom? A maior parte do IDH, ou seja, do Índice de Desenvolvimento Humano dos países africanos, ele é
baixo, tá? A maioria dos países estão no índice baixo de desenvolvimento humano, tá? E apenas 3 países da África, 3 apenas, contam com IDH alto, tá bom? Não quer dizer que ter o IDH alto que tá tudo certo também não, né? O Brasil tem o IDH alto, índice de desenvolvimento humano é alto, mas não quer dizer que as riquezas são bem distribuídas pela população. 3 países apenas têm o IDH alto, tá? Muitas regiões da África sofrem ainda com a chamada insegurança alimentar, tá? Por quê? Vários pontos da África, né, as pessoas sofrem aí com a fome crônica. Pessoal, quando as pessoas ingerem aí menos de 2.000 a 2.700 calorias, tá, por dia, e aí você tem lá ou que ingerem, né, ou elas não ingerem nada, ou elas vão ingerir como é que fala? A quantidade insuficiente de calorias para a sobrevivência de um ser humano, sabe? E isso traz muitos problemas para a África, principalmente nessa porção mais ao sul, tá? Nós temos muitos lugares aí de fome crônica, tá bom? A África, ela está no início daquele período de transição demográfica que eu ensinei para vocês, ou seja, ela tem um alto crescimento demográfico, ele está diminuindo ao longo dos anos, mas em comparação com outros continentes, a África ainda apresenta um alto crescimento demográfico, tá? Isso porque ainda nós temos lá altas taxas de fecundidade e uma queda na taxa de mortalidade. As pessoas estão vivendo um pouco mais e aí isso faz com que a população aumente. Quando eu penso em termos de urbanização da África, né, o meio urbano, as cidades, a maior parte do continente africano, né, das pessoas vive no campo, tá? A maior parte das pessoas na África vive no campo, ou seja, o continente ele é pouco urbanizado. Ele está passando agora, nos últimos anos, por um processo de urbanização. E aí, ele está passando por um processo de urbanização muito rápido, muito acelerado. Significa o quê? Que as cidades estão crescendo, estão recebendo muitas pessoas vindo do campo e elas não têm infraestrutura para suportar todas essas pessoas, não têm serviços para atender todo mundo. E aí acarreta em um monte de problema urbano, que nós também já estudamos, né, aí do mundo subdesenvolvido, tá? Bom, e claro que isso reflete, todos esses problemas refletem nos fluxos migratórios que nós encontramos na África. Por quê? O continente como um todo, ele é uma região de emigração, ou seja, de saída da população. Por quê? Pelas más condições de vida e dos diversos conflitos civis que nós vamos estudar no próximo capítulo, que estão presentes na África. Isso faz com que as pessoas saiam do continente africano, tá? E elas saem principalmente para a Europa. E por que elas vão para a Europa? Primeiro que existe uma proximidade da Europa aqui, né? A Europa está bem aqui em cima, aqui, ó. Existe uma proximidade geográfica com a Europa, fica mais fácil ir. Existem ainda os laços coloniais, né? Muitos países que existem na África hoje foram colônias africanas, então existe um laço de linguístico e até algumas questões culturais que facilitam as pessoas irem para lá. E claro, né, na Europa existe uma maior oferta de emprego, qualidade de vida, né? E com isso muitos países europeus eles têm até fechado as suas fronteiras para os africanos, tá? Porque muita gente tem deslocado, né, saindo aí da África, indo em direção à Europa, e os países têm barrado a entrada de imigrantes. E também existe, claro,
o fluxo migratório interno. Muitas pessoas se deslocando internamente dentro da África, tá? Principalmente para a Nigéria e para a África do Sul. Os países aí que apresentam as melhores, talvez um dos melhores índices, né, econômicos e industriais. Beleza? Alguma dúvida? Eu posso passar para a chamada já, porque nossa aula acabou. Oitavo ano. Espera que eu vou abrir a chamada aqui. Espera aí. Dia 20/11. Pessoal, vou fazer a chamada aqui. E aí, quem tiver com o microfone, por favor, responda por aqueles que só respondem no chat, tá? Aline. Presente. Ana Clara de Souza. Presente. Caio. Presente. Cauã. Daniel. Davi. Presente. Daniel mandou presente. Tá. Fernando. Presente. Gabriel de Souza. Presente. Gabriel Lourenço. Presente. Gabriel Paiva. Giovanni. Presente. Gustavo. Yasmin Roberta. Presente. Isaac. Presente. Júlia de Souza. Presente. Júlia Marçal. Kaique. O Kaique tava. Ele tá. Tá aí, você presente, tá respondendo no agora. chat, vocês não estão me falando? Então, peraí, Kaique tá aí. Lana. Presente. Larissa. Presente. Lívia. Presente. Luana. Presente. Maria Clara Magalhães. Professor, a Júlia tá presente, tá? Porque na hora que você deu Tá. presença pra ela, ela saiu. Tá bom. Maria Clara Magalhães tá aí não, né? Ela mandou Tá sim, presente ela no mandou chat. agora. Ah, gente. Maria Clara Papini. É que ela Presente. Maria Eduarda Jensen. Presente. Mariana Costa. Mariana Oliveira. Marina. Gente. Mariana respondendo. Ninguém me fala, né? No meu chat não chegou. No meu chat Ah, eu vou com falar delay. então, vamos lá. Tá. Matheus. Tá presente, ele mandou lá no Pedro chat. Henrique de Sá. Tá presente. Pedro Henrique de Souza. Presente. Raquel. Presente. Sara. Presente. Sofia Luiz. Presente. Sofia Santana. Presente. Vinícius Braga. Presente. Vinícius Rosário. Presente. Vitória. Presente. Yasmin Letícia. Presente. Yasmin Vitória. Presente. Felipe. Presente. Só confirmando então. Então o Cauã não tá aí, né? O Gabriel. Não, ele tá assim, eu acho que eu vi ele dando Mas ele não respondeu. presente, mas O Gabriel no Paiva. chat. O Kaique tá. É Kaique que você tá falando, Cauã? Cauã. Ah, tá. O Cauã não veio, não. O Cauã não tá. O Gabriel Paiva.
Não? O Gustavo? Também. O Gustavo tá, ele deu. Então, presença, beleza. Então, pronto. Confirmei tudo aqui. Fechou. Pessoal, então, olha só. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana, bom descanso, obrigado pela participação da aula. Já coloquei presença, tá, Gustavo? Pode ficar tranquilo. Tchau para vocês. Tchau, professor. Tchau, professor. Deus abençoe. Amém. Descansa aí. E Obrigado. semana que vem, quarta-feira. Quinta, né? Quinta-feira estamos juntos. Isso aí, tchau. Verdade. Tchau para vocês. Tchau, professor. Valeu, muito obrigado.